Fala galera, eu sou o William, professor de História, e hoje a gente vai corrigir mais algumas questões da parte de História do Enem, então vem comigo! Bem, vamos lá, sem perder tempo. Questão 68 do Caderno Azul do Enem. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta e individual. Mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato hagiográfico, quase uma vida de santo, sem problemas nem máculas, mas de examinar os atores ou o ator, célebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Bora para a questão. De acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir com a possibilidade de... Galera, aqui é o seguinte, a gente precisa pensar, essa questão aqui tem a ver com a teoria da história, ou seja, as formas da gente fazer história. Por muito tempo se valorizou muito dentro do estudo da história, da historiografia, os grandes feitos, os grandes acontecimentos, a história dos grandes atores, por exemplo, de grandes políticos ou de reis, e, consequentemente, foram deixados de lado a história do camponês, a história das pessoas no seu dia a dia, sabe? A história cultural era marginalizada, era deixada de lado em detrimento da história política, da história econômica e tal. E aí o que vai acontecer? A partir do século XX, muitas coisas vão começando a mudar. No século XX, a gente vê uma preocupação já maior, principalmente a partir do movimento dos análises, né, a escola dos análises, em a gente começar a estudar outros tipos de história, em analisar também a história cultural, a história social, a história dos indivíduos. Portanto, sendo assim, a questão começa a ficar mais fácil para a gente, né? Vamos lá, bora para as opções. Letra A, adesão ao método positivista? Não, o método positivista é no século XIX, né? Onde começa a pensar numa cientificidade maior, mas ainda não tem a ver com o que a questão está pedindo. Letra B, expressão do papel das elites? Não, papel das elites era o que já sempre acontecia lá desde antes, também não é. Letra C, resgate das narrativas heróicas? Não, as narrativas heróicas já aconteciam também desde lá atrás, nos grandes feitos. Letra D, acesso ao cotidiano das comunidades. Esse é o nosso gabarito, exatamente isso. As pessoas agora estavam preocupadas, interessadas também, os pesquisadores e tal, a pensar na história da comunidade, a pensar na história das pessoas no seu dia a dia, o seu cotidiano, as formas de vestir, as formas de comer, a sua cultura. Isso também passa a ser história, a sua arte, a arte popular, a história popular. Por isso, gabarito letra D. Vamos ver a letra E. Interpretação das manifestações do divino. Nada a ver também. Gabarito letra D. Espero que vocês tenham gostado. Próxima questão. Bem, vamos lá, sem perder tempo, questão 87 também do Caderno Azul do Enem. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses no século IV e V a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Bora para a questão. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionada no excerto promoveu Vamos lá, galera, aqui é uma questão de contexto. Vocês precisam lembrar qual era o contexto vivido na Grécia Antiga. Eu já anotaste daqui como que era a democracia naquele período, como é que eram as formas de governo. Atenas e tal. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, pensar o seguinte, é que na Grécia era muito restritiva a democracia, no sentido de que só poderia participar daquela democracia aquelas pessoas que eram consideradas cidadãos, ou seja, os homens e tal. Mas tinham muitos excluídos, os escravos, as mulheres, por aí vai, os estrangeiros. Mas, mesmo assim, a democracia em Atenas, na Grécia Antiga, era uma democracia de forma direta. Por quê? Aqueles que eram considerados cidadãos, que poderiam participar, exercer sua cidadania, exercer a democracia, exerciam de forma direta, influenciavam mesmo no andamento político lá em Atenas, lá na Grécia Antiga. Sendo assim, a nossa questão fica mais fácil, né? Bora para as opções. Letra A, competição para a escolha de representante? Não, nada a ver. Letra B, campanha pela revitalização das oligarquias? Também nada a ver com o que a questão está pedindo, com o que o texto está escrito. Letra C, estabelecimento de mandatos temporários? Também nada a ver. Letra D, declínio da sociedade civil organizada?
Não tem a ver também com o que a gente está pedindo. E letra E, participação no exercício do poder. Esse daqui é o centro, participação no exercício do poder. Esse é o nosso gabarito, porque apesar de toda a exclusão, escravo, mulheres, estrangeiros, ninguém poder participar daquela democracia, daquela cidadania, aqueles que eram considerados cidadãos, os homens e tal, eles poderiam sim participar de forma direta. Então, era assim pode ser caracterizada assim, fundamentalmente como direta a democracia lá em Atenas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, divulga. Se ficou qualquer dúvida, me chama, que a gente aprofunda, a gente dá um jeito, conta comigo. E é isso, pessoal. Bom final de semana para vocês.